Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E nós estamos chegando no final aí, Marcelo. Olha, na semana passada aí a gente conversou um pouco aí sobre Conde Zinzendorf, né? Rapaz, os celtas, morávios, né? A gente falou um pouco sobre os valdenses, né? Um pouquinho de história, né? Um pouco de história para a gente entender de que o movimento adventista ele não surge no vácuo, né? Pelo contrário, ele faz parte desses movimentos cristãos que tentam manter esse ethos de movimento, e a gente vai vendo isso ao longo da história. E quando o movimento adventista ele nasce também desse contato com esses movimentos, principalmente o movimento morávico que a gente destacou aqui, né? Aí você tem os wesleyanos e, por fim, os metodistas, de onde vai vir boa parte do movimento adventista. E agora a gente está desembocando aí dentro do nosso contexto, né? Talvez nesse episódio aqui a gente vai poder comentar um pouquinho e dar sentido para muita gente. Por que fazer parte do movimento adventista e por que a gente se considera também um movimento? Já te fizeram essa pergunta? Porque a gente usa essa lógica. Por que é movimento adventista? E sendo que muitos evangélicos dizem assim, não, vocês, movimento adventista, vocês são uma denominação. Já questionaram você disso aí? Eu acho que a gente já usou, não sei, aí é uma questão só de percepção. Acho que a gente já usou mais essa maneira para descrever. Se expressar, né? Como movimento, e temos usado menos, talvez. Mas eu acho que é uma maneira interessante, porque ela reflete essa dinâmica que a gente tem conversado aqui, que valoriza a causa, que valoriza o dinamismo, que valoriza a adaptabilidade, que está preocupado em ter novos seguidores, assim por diante. E é bem interessante. Sabe quando eu percebo essa realidade, por exemplo, Marcelo, um movimento de resgate de caminhos esquecidos, e a gente olha para o início do movimento adventista, que a gente vai ver ali esse entendimento de Guilherme Miller, a gente vai ver que o millerismo ele não foi especificamente uma denominação. Né? Não tinha essa ideia de fundar uma nova igreja, né? Era mais a unidade do movimento estava mais focada nessa nova compreensão bíblica que tinha implicações práticas, não é? Se Jesus estava prestes a voltar, eles tinham pouco tempo, eles tinham uma missão, uma causa para se ocupar, e aquela era a prioridade da vida de todos. E eu imagino, você vai perceber também que a gente vai ver isso aí, que era um movimento, de certa forma, que surgiu como um movimento ecumênico, né? Veio de vários, a gente tem até medo de falar essa palavra, né? Mas, na verdade, o movimento adventista veio de vários contextos, não foi de um só. Correto. E de vários contextos que estavam também passando por esse processo de reavivamento. O pietismo, nessa época, era muito forte, né? Você vai ver uma influência dessa devoção com a Bíblia, dessa busca, que foi fruto dos movimentos de reavivamento espiritual, né? Então, quando você vê o movimento adventista, que ele vem fruto dessa busca. E aí você tem a decepção, né? Então, logo após a decepção, você tem um possível ali desorientação, um desarranjo por parte daqueles que faziam parte do movimento millerita. E daí você vai ter o primeiro embrião ali, né? Desde o movimento millerita, para essa busca do entendimento, o que realmente aconteceu, né? O que se deu aqui, e aí você vai começando esse processo de formação, que eu acho super interessante, que busca essa fidelidade bíblica, fruto do pietismo, mas ao mesmo tempo não perde o seu caráter missionário, fruto do millerismo, né? Que são dois elementos muito bacanas que a gente viu dentro dos padrões aqui, né? Que a gente trabalhou. Com certeza. Então, logo no primeiro momento, existe essa busca por alinhamento das crenças. Claro. E você vai perceber isso na história, né? Num próximo momento, então, há um alinhamento da própria missão. E George Knight até aponta aquelas fases, né, nesse sentido, no movimento adventista. Logo no primeiro momento, a gente tem aquele conceito da porta fechada. Então, o que se acreditava... Que seria prejudicial para a missão, inicialmente, né? É um momento de antmissão, na verdade. Exatamente. Então, o que se acreditava na leitura profética que eles tinham feito, os líderes milleritas, é que o selo já estava dado, a porta da graça tinha se fechado. Portanto, aqueles que seriam salvos já estavam selados. Já estava selado. Estava determinado.
E mesmo depois daquela data, eles mantiveram por um período ainda essa ideia, não é? Porque eles tiveram que reinterpretar algumas coisas para poder seguir. Então, num primeiro momento, na mente deles não existia a oportunidade de conversão. Entende? Claro. Então, não havia essa possibilidade. O tempo foi levando eles a nova interpretação bíblica das profecias, mas eu gosto de ressaltar também que foi o elemento prático. Existem aí os relatos de pessoas que foram se convertendo e eram trazidas pelo Espírito de Deus, né? Então, chegou-se a esse era o outro argumento. Não, se a porta está fechada, por que tem gente se convertendo? Por que tem gente querendo Exato, se juntar ao movimento? Não, e gente que nem passou pelo movimento millerita. Exatamente. Né? Exatamente. Então, lógico, eles estão vendo os frutos, eles estão vendo a transformação na vida das pessoas. Então, esse é um argumento a mais para dizer, não está fechado. E daí eles seguem para o próximo período, que é um período agora de missão, mas no primeiro momento, missão dentro do contexto norte-americano. Eu acho interessante essa parte de chegar da América do Norte, porque depois eles vão ter que a gente vai ver a ampliação desse contexto de missão, e o George Knight ele traz alguns fatores que são fatores muito interessantes nessa abertura desse processo, que é exatamente chamar esse equilíbrio da racionalidade ao mesmo tempo do sentimentalismo que havia em todo esse aspecto de marcação de datas, da expectação da volta de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, o movimento dentro desse aspecto que começa a receber pessoas, como você mesmo disse, de outros contextos, ele tem que começar a se abrir. E é daí que você vê esse movimento agora em direção a um entendimento missionário muito mais aguçado, o que vai, de certa forma, levar a igreja a experimentar crescimento, que vai levar essa necessidade de pensar, nós estamos aqui agora, tem maquinário que a gente está desenvolvendo publicações, a gente tem começando agora a desenvolver ministros, a gente tem que organizar um pouquinho o processo aqui, né? Eu não sei, Marcelo, aqui é a sua percepção, mas chega um momento, o movimento ele cresce a tal ponto que, em algum momento, ele sente a necessidade desse passo, que é o passo da organização, né? Como é que é isso dentro da lógica dos movimentos? É possível que o movimento possa ter esse caráter? A gente já falou disso um pouco, mas no contexto do movimento adventista parece que é isso que vai acontecer. O crescimento está acontecendo, a gente tem que colocar algumas questões aqui para manter o movimento... manter o movimento centrado naquilo que são as causas iniciais e, ao mesmo tempo, manter o ministério, né? E tocar esse ímpeto missionário com força. E ele chega a essa vontade, apesar de oposições. Então, existe uma ideia bem comum que a gente aplica às organizações, chamado ciclo das organizações, né? E o que se nota é que, num primeiro momento, os movimentos eles são muito identificados com a causa, com o seu propósito, com a sua missão. E nesse primeiro momento é quando ele atrai muitas pessoas, né, com essa proposta. Tem um idealismo ali, né? Altamente idealista. Ali surgem os líderes, os primeiros líderes. O movimento ele é dependente de líderes carismáticos. A personalidade do líder é que atrai muito. E, por outro lado, ele não tem uma formatação ainda muito forte, certo? Ele não é muito formatado. É muito quadradinhos, não tem regra todo instante, né? Aí o tempo vai passando, que você vai tendo essa adesão, um movimento bem sucedido, né? Você tem muita adesão de pessoas que querem seguir ali. E automaticamente a necessidade de se organizar. Claro. E daí de se institucionalizar. Esse é um processo natural. É a segunda fase. Então agora você tem que decidir, né? Como que a gente vai eleger os nossos líderes? Quais são as regras para alguém que quer permanecer com a gente? Como que a gente pode certificar de que essa pessoa realmente representa o movimento, né? Exatamente. E daí como que a gente avança o nosso movimento, não é? E daí surgem necessidades de você ter, para usar os nossos exemplos aqui, de ter escola, de ter
impressoras. Como é que você vai formar, né, editoras. formar os líderes da igreja se você não tem um ambiente de formação? Então você tem necessidade de escola. Ao mesmo tempo você tinha, assim, nesse processo, nesse ímpeto de multiplicação da mensagem, você tinha maquinário. Isso estava tudo em nome de pessoa física, né? Você precisa registrar, ter um CNPJ, você precisa de uma contabilidade centralizada para pagar aqueles que são pagos pelo movimento, e isso, então, leva a essa organização. Esse é um processo bem natural, até meio que inevitável, né? Tem gente não que, é ruim. Sim, tem gente que fala o seguinte: não, a igreja não é organização, a igreja é organismo. E eu sempre brinco assim, eu acho que a gente precisa fazer um olhar mais cuidadoso do evangelho, porque quando Jesus ascende ao céu, a primeira coisa que eles têm que fazer é uma comissão para escolher o 12º apóstolo, né? Depois você vai ver Atos 6, estrutura e liderança. Atos 9 até 13, você vai vendo estrutura e liderança. Você vai ver Atos 15, concílio, né? Então, parece que não combina muito bem esse tipo de discurso com a lógica do evangelho a respeito da igreja. Mas talvez o medo no ciclo dos movimentos é a gente perder o ímpeto inicial e a gente viver só pela forma do processo da organização, o que leva, como você falou, que é o estágio da institucionalização, quando a instituição perde a missão, né? O terceiro estágio, daí o movimento perde o ímpeto de crescimento e desenvolvimento, porque começa a haver um conflito. Então, o que se nota é que a instituição ela trabalha numa lógica diferente do movimento, por definição. Assim. A instituição ela tende a pensar na manutenção. Ela é uma estrutura rígida, ela é uma estrutura sólida, ela busca solidez, enquanto que o movimento ele busca o alternativo, o contracultural, entende? Ele quer expandir e ele vai sem medo de ser feliz. Ele quer se adaptar, ele quer alcançar mais pessoas. Então, de uma forma ou de outra, os dois modelos, eles têm prioridades diferentes, percebe? Mas é possível conviver junto, Marcelo? Então, eu acho que é possível, se, assim, rapidamente falando, se a gente lembrar qual é o propósito original e essas estruturas elas continuarem servindo a missão, aquele no propósito caso. Inicial, né? O problema é que a partir do momento que você ignora o propósito inicial, você não tem o apelo mais, entende? Então, justamente o movimento cresceu e se desenvolveu porque ele tinha essa pegada muito dinâmica. Dinâmica, claro, desse senso de movimento inicial, desse idealismo, né? Do idealismo. A partir do momento que, então agora todo mundo tem a sua sala, todo mundo tem o seu salário, está todo mundo muito tranquilo, tem seguro de vida, tem o seguro não sei do que e tal. Estou dizendo que nada disso é errado, ruim e errado, não é isso. Eu estou dizendo como que é possível mudar a lógica. Se acomodar a isso, né? Se acomodar, mudar a lógica por trás de tudo que a gente faz, entende? E a gente daí começa a pensar em outra. Bom, então eu tenho que planejar a minha aposentadoria, comprar uma casa, o meu patrimônio, meus investimentos. Aqueles elementos, né, que a gente falou do padrão do cristianismo, ele vai sendo enfraquecido porque você vai se acomodando. Isso você não tem mais essa fé apaixonante, ardente, essa visão escatológica, dessa urgência do breve retorno. Você não se coloca mais dessa fé em meio à perseguição. Todos aqueles elementos que a gente trabalhou, ele vai sendo enfraquecido porque essas questões é que traz o idealismo do movimento, né? Porque traz o ímpeto. São elementos de uma certa liminaridade, sabe? O que é isso, Marcelo? Explica aí. Eu sei o que é, mas talvez o pessoal não sabe. Lógico. Então, é esse sentimento, esse momento de transição. É esse sentimento de aqui não é o meu lugar, nós não chegamos lá ainda, então eu não posso me acomodar. Exatamente. Sabe esse sentimento? E que na Bíblia a gente tem aquela metáfora do peregrino, né? Do forasteiro, né? E que justamente é uma das analogias para falar do povo de Deus. Então o povo de Deus, de acordo com a Bíblia, também tem isso, é um povo que não se acomoda, é um povo que não descansa, porque aqui não é o nosso lugar. Então, por mais que a gente tenha bênçãos, que a gente tenha algumas, Deus seja generoso com o seu povo, é para
manter o foco na nossa missão. Então quando a gente começa a mudar o foco, a gente começa a perder o apelo, entende? Existem outros estudos que mostram que isso acontece com a segunda, terceira geração, por exemplo, de adventistas. Então, o primeiro, ele veio, ele encontrou a resposta, né? Não, isso aqui é fantástico, olha esse movimento que ele propõe, ele é integral, ele tem escola, tem um hospital, tem uma mensagem de saúde, e toda... É tudo muito maravilhoso, lindo, né? Tudo aquele amor, primeiro amor que a gente fala é muito forte, né? Mas também porque ele está buscando uma proposta. Na segunda geração, o filho do adventista, muitas vezes ele já se beneficia dessa estrutura da igreja. Então ele já cresceu agora numa escola particular. Nossos filhos, né? É lógico. Foi atendido no hospital, ele já estuda música, só estuda anda de isso, carro, tá. nunca andou de coletivo. Ele não tem mais a liminaridade. Então, também ele perde a empolgação, ele esquece por que é que aquilo é possível para ele. Exatamente. Essa seja uma razão, talvez, alguns filhos de pastores são revoltados com a igreja e parte disso é uma boa explicação. Muitos deles não sabem o peso. Não estão entendendo o propósito. Não entenderam o propósito, eles não entenderam a bênção que é ser obreiro, sim, mas entender de que tudo isso é um dom de que essa igreja recebe para o avançamento da causa. E ele como que seculariza todo esse processo. Inclusive, eu falo isso para minha filha, olha, isso aqui é bênção de Deus para nós, mas não é fácil porque eles não têm essa dimensão do preço, entendeu, Marcelo? A gente tem que, de alguma maneira, mostrar isso para eles. Muito né? interessante. Porque é fácil perder essa visão. Até você falou a ideia do obreiro, né? Tecnicamente, dentro da organização adventista, o conceito de obreiro, pelo menos historicamente, é justamente uma pessoa que se dedica integralmente para a causa. A gente falava assim, né, antigamente, a causa. A causa, né? Aquela causa, a missão, né? Então, a gente tem trocado isso, né? Tem. Você fala, a gente se dedica à causa, mas não à causa. Muitas vezes a gente está se dedicando, como na cabeça de muita gente, essa dedicação à instituição. Pode ser. Se não tiver alinhado com a causa, perde essa causa. Né? Então, obreiro é esse, que se dedica integralmente. Ele possivelmente não vai ser remunerado como poderia ser remunerado no mercado de trabalho, claro, mas ele vai ter sim as suas necessidades supridas básicas, pela igreja. Mas, de novo, a mesma coisa. Por que ele tem as suas necessidades supridas? Para que ele não tenha que ficar pensando, como que eu vou pagar essa conta, como eu vou fazer aquilo, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer um bico, Ele não tem que fazer nada disso. Ele tem que focar integralmente na causa, na missão, você entendeu? Exato. Só que com que rapidez e facilidade a gente também esquece disso. Porque há uma certa estabilidade em alguns aspectos, então tá tranquilo. Então eu vou me beneficiar disso aqui. Em vez de dar não foram chamados para a causa, né? Não entenderam o poder da causa, né? O obreiro, ele tem que viver mais intensamente a missão, porque ele tem condições disso. Então, Marcelo, você estava falando aí dessa questão da segunda geração, e será que a gente tem a terceira geração também, né? Você falou da primeira, que é a que vai no embalo, super top lá, a segunda que já vem mais psilotérmica, né? Já vem se acomodando com algumas coisas, e tem uma terceira assim ainda? Eu acho que normalmente a terceira ela já não tem mais conexão, ela está fora, né? Ela não sente... Você tem que reconquistar a terceira. Isso aí. Então, e daí já é um trabalho bem grande. E eu trabalhei num contexto onde, nos Estados Unidos, com igreja, e a gente percebia isso claramente, sabe? A gente tinha os idosos, e daí os filhos, nesse caso, eles tinham vindo para a igreja. Os filhos tinham se beneficiado de tudo, mas já não, em algum momento da vida adulta, tinham esfriado. E os netos completamente secularizados, né? Os netos não conheciam nada da igreja, e os avós agora tentavam trazer os netos para a igreja. Então a gente trabalhava com avós e netos, né? E não tinha os filhos. É muito difícil.
quando você quebra o link, e é mais natural que haja essa continuidade. Quando há, é muito bonito, é possível. Temos famílias na igreja de 5, 6 gerações, né? Onde você percebe que foi possível manter a missão, manter essa noção do porquê nós existimos. E né? Eu acredito que essa ideia do ciclo dos movimentos também chega nesse nível mais individual, né? Porque a gente está falando do ciclo dos movimentos dentro dessa lógica seguinte, a gente começa com esse ímpeto, né, desse idealismo que vai criando essa agitação social, que vai agregando pessoas, mas você tem que ter aquela organização formal e aí chega um momento que você precisa colocar essas estacas para fazer, até porque a organização está a serviço da missão e é exatamente para fazer a missão ela poder ter muito mais vazão para o seu crescimento exponencial. Nesse caso, a gente comentou aqui de a igreja ter como os seus obreiros poderem trabalhar mais tranquilamente, focados unicamente na obra. Então, os próprios equipamentos e tudo mais, né? Os instrumentos que a igreja tem. A gente precisa de organização para isso. Como a gente já falou, a igreja é um organismo organizado. A questão, talvez, que tinha muito medo, principalmente naquele período da organização do movimento adventista, havia algumas oposições a esse pensamento de seguinte, não, nós temos que nos organizar, porque muitos deles que saíram daquelas igrejas, que foram expulsos, inclusive, com aquela ideia de que do chamado da segunda mensagem, sai dela, povo meu, né? Da segunda e terceira mensagem ali dizendo, sai de Babilônia, muitos deles é o seguinte, eles não abraçaram essa fé, então eles são Babilônia, e o convite é, sai dela. Nós nos organizarmos como ela, poderíamos ser chamados também de Babilônia tanto quanto. George Storrs, que foi um dos pioneiros dessa igreja, que trouxe inclusive a ideia da questão da doutrina da imortalidade condicional da alma, ele pensava assim e foi ferrenho quanto a isso. Talvez a igreja poderia ter se organizado até um pouco de tempo antes, não fosse os esforços, por exemplo, de George Storrs, né? Eles conheciam já o que era uma igreja mais organizada, e tinha um receio de que esse idealismo também fosse perdido. Criando uma outra religião que houvesse esses conflitos também. Então, a gente falou coletivamente da igreja e falou individualmente no caso dos membros, né? Mas depois desse processo, no ciclo das organizações ou das denominações, o próximo momento é estagnação. Isso historicamente, existem muitos... não é só com o movimento adventista, isso aconteceu com a própria igreja primitiva, né? Exato, você tem vários modelos históricos que comprovam isso. E daí, o próximo momento da estagnação é morrer. Declínio e morte, né? Aquele movimento. Então, essa é uma preocupação que você levantou em outro momento, que George Knight há muitos anos já apontou, alertou. Apontava isso. E naquele livro, né, que acho que é chamado A Senhora Gorda e o Reino, The Fat Lady in the Kingdom, né? É isso mesmo. É um livro que você um dia vai traduzir ele, né, Marcelo, para nós, né? Mas esse livro é interessante porque a capa do livro é uma senhora gorda, cheia de pacote na mão, ela precisa abrir a porta e ela tem que tomar uma decisão. Para ela abrir a porta, ela tem que deixar os pacotes caírem. Ou então ela diz, não vou abrir a porta e mantém os pacotes. A analogia é muito provocativa, né? Muito. Na verdade, o abrir a porta é entrar no reino, né? Dar esse passo, mas ela tem que se conhecer, ela tem que passar por essa dieta, ela tem que entender o que está acontecendo ali, né? É muito provocativo isso livro. Eu até acho que existe uma boa solução aí nessa ilustração, porque, de novo, né, trazendo para isso que a gente está comentando, os presentes, os pacotes que ela carrega, foi tudo aquilo que ela acumulou durante o tempo, entende? E vamos dizer que eles não são de todo maus, vamos dizer que ela tem pacotes com coisas úteis ali. Então, o detalhe não é jogar os pacotes no chão, mas talvez abrir aqueles pacotes e colocá-los para usar, entende? E não ficar segurando. Talvez esse seja o desafio. Traduzindo, né? Para a nossa realidade. Então, que bom que a gente tem uma rede incrível de escolas, que bom que a igreja tem a parte de saúde, que a gente tem um patrimônio gigante
com prédios, porque a igreja tem tido essa oportunidade de construir, de comprar igrejas, assim por diante. Mas isso tudo tem que estar alinhado, tem que estar empregado no cumprimento da missão. A gente tem que abrir, né? Abrir para que esses prédios, todos esses recursos, seja para a comunidade também. Daí vem a mentalidade de igreja com essa mentalidade mais sendo de influência, né, Marcelo? Usando bem na prática aqui, né? Do que, na verdade, é um prédio que a gente utiliza 3 vezes por semana para culto, ou seja, 5 horas. Nenhum louco, Marcelo, faz. Nenhum louco compra um prédio como a gente faz ou coloca ele tão bonitinho para usar 3 vezes por semana e male um dia, na verdade, né? Porque os outros cultos, normalmente de quarta e domingo, nem sempre são tão expressivos assim. Então, ninguém faz isso. Essa é a realidade da gente muitas vezes ter patrimônio, ter sistemas de TV, de saúde, de um monte de coisa, de educação, e isso está a serviço da missão, né? A igreja tem muitos bons materiais à disposição, né? Em todas essas áreas. Eu acho que nós vivemos um momento de muita bonança no Brasil, de uma estrutura muito rica, muito eficiente, farta, em vários sentidos, farta, mas continua esse alerta, eu acho, para a gente. Temos que cumprir esse destino aí de morrer o movimento, de se perder. Não precisamos. O que é que faz a diferença? A diferença é a gente, como a gente está comentando aqui, a gente resgatar a nossa missão. E em pequenos contextos, microcosmos, que a gente vê pessoas experimentando aqui e ali e implementando isso, a gente vê a diferença e ver o resultado. Eu tenho aqui várias igrejas que eu posso dar de referência que têm vivido, buscado viver esse padrão que a gente tem falado aqui, e o impacto dela na comunidade é absurdo. Ao mesmo tempo, o ímpeto de multiplicação também é grandioso, uma liderança dinâmica, e você sente alegria nas pessoas, a alegria da salvação. Tem uma coisa aqui, Marcelo, que eu não vejo em outras denominações, só vejo isso no movimento adventista, e isso me confirma muito, até porque eu sou um adventista, porque o adventismo, de certa forma, é o único que eu conheço, pode ser que existam outros, que, vamos assim dizer, entre aspas, tá? Tem esse olhar dizendo o seguinte: opa, o movimento não depende disso. Até existem textos mesmo de Ellen White que ela diz o seguinte: o movimento parece que vai morrer, mas não morre, não vai morrer. E essa é uma confiança que a gente tem, como você bem afirmou, mas chega a dizer o seguinte: não, sim, o movimento terá perdas de questão de patrimonial, de muitas vezes não ter salários de pastores, tá? E isso vai nos chamar a um compromisso para a verdadeira causa, onde a gente não depende mais da questão, vamos assim dizer, daquelas questões que hoje para nós parecem ser tão caras. Eu não conheço outro movimento que diz que os seus prédios serão fechados e que os seus pastores não terão salários. E mesmo assim esse povo será chamado para o alto clamor, para o grande aviso mundial. O movimento adventista pensa assim. Então tem muita gente que diz assim: não, a igreja adventista é uma igreja ultra organizada e a gente precisa de algo mais orgânico. Então seja bem-vindo, amigo. Você está exatamente no movimento que pensa que exatamente no momento final da história não vai viver exatamente dessas questões. E aí me assusta de que muitas pessoas que realmente muitas vezes querem esse tipo de atitude da igreja, elas abandonam o movimento exatamente por desconhecerem a sua história de como o movimento surgiu. Porque se você conhece como o movimento surgiu, você vai entender o ímpeto do movimento, mas como o movimento vai terminar. Lembra que num dos episódios aí atrás a gente falou de que a missão determina o início e determina a chegada. E quando a gente olha o movimento adventista de certa forma, a gente vai ver que o início do movimento é chamado para essa realidade de um ímpeto do seu idealismo missionário muito forte, nos seus primórdios ali, tirando aquele momento que você tem ali de desorientação, que eles estão se ajustando diante de 1844, o que vem a seguir, depois da compreensão de Apocalipse 14 e a compreensão ali de Mateus 24, Apocalipse 14, de uma forma muito mais, o santuário também, de uma forma muito mais aberta, a missão vai ser o mote dessa igreja. Eu selecionei uma frase do Daniels, que foi o indivíduo que mais tempo passou como presidente, né? Como presidente da igreja, acho que foi quase 21 anos. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte, olha, ele diz assim, ó: a igreja existe por uma determinação da tarefa missionária. E o motivo de uma organização não era principalmente porque o fim do mundo está chegando, mas porque a igreja tinha uma tarefa a realizar, que definia tanto o seu modus operandi da igreja, como a sua razão de ser. E essa razão de ser sempre foi a missão.
Ele disse isso em 1903, quando ele logo ali entrou na presidência. Ele disse o seguinte: olha, a igreja existe por causa da missão, e a tarefa da igreja é a missão. Tudo que a igreja faz é por causa da missão. Talvez, Marcelo, essa realidade dentro do movimento adventista, e por isso nós nos organizamos em 1863, exatamente porque a organização era para apoiar a missão, é para que ela seja refém da missão. E talvez o nosso cuidado e o nosso apelo hoje é o seguinte: opa, não nos esqueçamos que tudo que a gente tem está a serviço da missão. Tudo que a gente faz é para missão. E essa igreja existe para a missão. E olha, eu conheço a igreja em vários lugares do mundo que não tem os recursos que a gente tem. Falando do nosso contexto aqui no Brasil. E como eles gostariam de ter as instituições e os recursos, os materiais para desenvolverem a sua missão. Então, a gente vive um momento, nem sempre na história também do movimento no Brasil, a gente teve a condição que a gente tem hoje. Exato. Há poucos anos ainda havia muito mais instabilidade. Mas há um chamado forte para a fidelidade nesse sentido, de usarmos e focarmos todas as nossas energias, nossa atenção naquilo que é o nosso propósito e que nos trouxe até aqui. Eu creio nisso. Agora, um último ponto que me parece importante. Quando a gente fala sobre isso, às vezes, há uma tentação de a gente focar somente no macro, na visão grande. Da instituição, da organização, né? Como a gente pensa na prática, né? E aqui mesmo a gente já fez algumas inferências para uma dinâmica muito mais particular, individual. Que tem a ver com a família, tem a ver com as gerações. Mas eu quero trazer aqui, interligar com algo que a gente já comentou em outro momento, que é a realidade de que o carro-chefe, a força da igreja se encontra lá na congregação local dos membros. Então, se alguém diz assim, temos que se sente tocado a realmente buscar esse tipo de alinhamento e ênfase na missão, que faça isso no seu local, no seu contexto, em primeiro lugar. Né? Isso vai ser de uma contribuição para o todo muito grande. Eu creio. Não fique esperando que as coisas mudem, que alguém mande você. Não precisa, não é assim. A gente já viu aqui como é que funcionou na igreja do primeiro século, né? E com outros movimentos na história. Então, simplesmente faça. Você não precisa necessariamente ter um cargo, não precisa de autorização. Viva a realidade do Evangelho e com esses valores todos, né? Influencie os seus vizinhos no seu bairro, encontre com outros que querem também viver essa realidade e faça acontecer. Eu creio nisso, sabe, Marcelo? Talvez, quando a gente vai compreendendo, principalmente dentro do movimento adventista, Apocalipse 14 fica muito mais claro. Antes da gente entrar em Apocalipse 14, para a gente fechar essa série, eu acho muito interessante a gente perceber, diante dessa igreja, diante desse ciclo dos movimentos, aí chamando a uma realidade tanto individual quanto também uma realidade coletiva, quando a gente entende dos desafios que a gente tem, quando a gente chega nesse nível, como você falou, no Brasil a gente tem coisa farta e tal, talvez aquela ideia seguinte: opa, nós chegamos nesse momento de uma maturidade, a gente tem uma maturidade institucional, a gente cresceu evangelisticamente, a gente viu que a igreja no Brasil, ela deu um boom, ela explodiu. O que a gente faz aqui agora? Quais são os desafios que a gente tem? O que a gente tem que ficar alerta? Eu percebo isso quando, por exemplo, eu vejo... Até o George Knight, ele fala disso, o seguinte: olha, a gente tem que ficar alerta, principalmente com algumas coisas. Eu vou citar algumas coisas que ele coloca aqui. Por exemplo, ele diz o seguinte: olha, a gente tem que ficar alerta com esse aparente atraso do mundo, da volta de Jesus Cristo, porque a gente pode gerar um certo tipo de crente que já não crê mais na volta. Correto. E aí ele vai... E aí a gente vê aquele ímpeto inicial, ele vai começando a morrer. Então, assim, quando a gente percebe, Marcelo, a gente já falou isso em outros episódios, que a gente já não fala com tanta vibração mais sobre a volta de Jesus. A gente já não tem mais tanta aquela ousadia. A gente já não vê mais o povo desenvolvendo essa urgência
a gente tem que começa a ficar alerta dentro do movimento. Outra coisa é quando a gente tem essa riqueza e essa mobilidade que é ascendente, né? Entre muitos da segunda e da terceira geração, como você bem colocou, e aí a gente vai diminuindo esse desejo da consumação do reino de Deus. Você não vê mais, você tocou nesse ponto da segunda e terceira geração que já não tem mais aquele calor, aquele ímpeto, né? Outra coisa é o desafio de manter uma ênfase equilibrada entre as doutrinas que são exclusivas e aquelas que são compartilhadas com outros cristãos. A gente mantém um equilíbrio. Então, a gente tem um entendimento mais definidor através do santuário, mas a gente tem outras doutrinas que a gente compartilha com outros contextos. Como é que a gente mantém esse equilíbrio saudável para não descambar demais para lá e não descambar demais para cá? Faz sentido? Mesmo porque, na minha ótica, elas não são, pelo menos como eu gosto de enxergar essa dinâmica, não são necessariamente excludentes, assim. Então, do que eu estou falando, né? Que a nossa compreensão, por exemplo, do sábado e da guarda do sábado, e etc., ela é um avanço, na minha opinião, a partir de outras compreensões que são mais comuns já, entende? Os batistas do sétimo dia foram os precursores dentro desse contexto do adventismo, né? Então, se a gente fala sobre a necessidade do descanso, a necessidade da adoração, esses elementos que são comuns, no nosso caso, a gente tem uma visão que vai além. Então, a gente tem o sábado preservado, né, dentro da nossa tradição e que cumpre isso, que mostra isso. Se existe o conceito da esperança, então a gente resgata essa ideia do estado do homem na morte, do ser humano na morte. Então, são vários elementos que a gente compartilha e a gente leva eles a um outro nível, eu diria, alguma coisa assim. A gente explora mais a fundo nossa compreensão sobre saúde, né? Tudo isso é um desdobramento, sabe? Então, o que eu quero dizer é que a gente tem em Cristo o mesmo fundamento e daí, a partir da compreensão da salvação em Cristo, os desdobramentos. E eu acho que nós vamos além na nossa proposta e isso não deveria nos acanhar, deveria fazer, inclusive, nos impulsionar a compartilhar o que a gente conhece com os demais. Ou viver numa apologética que mais nos afasta das pessoas do que, na verdade, nos aproxima dela. Que não há necessidade disso. Que é árida, né? Que é árida, né? Eu não estou falando aqui de tratar com heresia, com essas questões, não estou falando disso. Lógico, né? Entendeu? Eu estou falando desse diálogo que nos aproxima mais das pessoas e nos faz ter essa oportunidade de apresentar com mais profundidade essa ideia mais ampla. Quando a gente fala aqui de um contexto de santuário, por exemplo, que dá sentido para muitas outras relações que o adventismo faz. Talvez um outro desafio, a gente já tocou aqui, que é essa questão da estrutura organizacional, que é menos centrada para a missão, que a gente corre esse risco também de ter algo bonito, bacana, mas que não seja focado na missão. E eu acho que a gente tem tocado nesse assunto aqui, nessa série, com esse não somente esse apelo, mas essa apreciação de dizer o seguinte, não, isso aqui é um entendimento de que não somente a gente está conversando, mas tem muita gente também pensando para a gente, nós somos abençoados aqui no Brasil e a gente tem que aproveitar essa bênção para potencializar ainda mais a missão de Deus e ver muitas e muitas pessoas. A gente já percebe isso. O Brasil tem instituições adventistas muito sólidas, muito fortes. E o grande negócio é que essas instituições estejam ainda mais a serviço da missão para o cumprimento da obra. Então, a gente tem que cuidar para não correr essa tentação de renunciar à visão adventista, principalmente, Marcelo, essa visão adventista de um movimento profético. Eu percebo aí de que há alguns que tentam, né, se safar dessa realidade. A gente vai construindo com uma matriz adventista dentro desse cenário do grande conflito e esse entendimento do movimento profético é real e é bíblico. É bíblico. Quando a gente vai para vários textos da Bíblia, diz o seguinte, esse chamado é um chamado bíblico. Agora, eu percebo de que essa realidade, por exemplo, quando a gente vai olhar para o adventismo, a realidade de Apocalipse 14 foi muito fundamental nesse processo, né? E eu sei que você tem discutido, tem levantado essas questões para trazer à tona
esse genoma apostólico, essa base desse DNA que tem sido reconstruído por muitos contextos aí fora, mas que também tem sido levantado dentro do nosso contexto. Talvez, como você falou, o George Knight, talvez seja essa pessoa que tenta dizer o seguinte, olha, existe um caminho pela qual o movimento se orienta dentro desse padrão e que agora buscam, como é que a gente pode resgatar isso? Apocalipse 14 é uma chave, mas também esse resgate de caminhos esquecidos se dá por alguns elementos que são muito fundamentais, né? E que a gente vai encontrar no texto. O texto de Apocalipse 14, principalmente as 3 mensagens angélicas, tem sido usado pela Igreja Adventista, pelo movimento adventista, como muito definidor da sua missão. E, obviamente, tem muitas coisas que podem ser enfatizadas aqui. Eu acho que, no geral, a gente utiliza o verso 12 para nos identificarmos, nos acharmos aqui nesse texto, porque ele diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E daí a gente vê nessa guarda dos mandamentos, a gente se identifica aqui. E eu acho que é correto identificar que o remanescente, o povo de Deus, está retratado aqui sem dúvida nenhuma. O que eu acho que é válido é dar um olhar mais amplo ainda aqui para esse capítulo, ainda com o mesmo propósito, de identificar o que a gente está falando, desse ethos aí, o modo de viver, porque é sobre isso que está falando o verso aqui. Está falando sobre o Cordeiro e os seus remidos, entende? São os salvos, é o povo de Deus. E eu vou só destacar alguns pontos aqui quando a gente lê esse capítulo. Logo no início, então, há uma descrição do Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e daí tem o grupo aí dos 144 mil. A descrição, a gente lembra disso, né? Verso 3 diz que eles entoavam um novo cântico diante do trono. Por que eles têm um novo cântico, Alex? O que contém esse novo cântico? Eles cantam sobre o quê? E daí a gente vai ver que eles cantam da experiência deles. Não tenha dúvida. Esse é o diferencial. Não tenha dúvida. O cântico é novo por quê? Porque eles foram redimidos. Redimidos por Cristo, né? Eles passaram por essa experiência, eles viveram esse relacionamento com Deus e agora eles têm algo a cantar, entende? Então, eles não estão cantando, eu acho que eles não estão cantando os números de um panorama profético e tal, abstratamente, é isso que eu quero dizer. Não, eles estão cantando de coração, eles estão cantando do que eles viveram. Da realidade deles, né? Da realidade deles. Porque eles foram comprados da terra. Comprados da terra, e daí no verso 4, quando diz que eles foram redimidos, aqui há uma analogia com a figura daquele que é liberto da escravidão. Então, se eu sou liberto da escravidão, é porque isso é uma analogia de experiência de novo, é de modo de viver, entende? Claro. Eu não fico preso na escravidão de um pensamento somente. Não, eu estou preso no pecado, na escravidão do pecado, no meu modo de viver. E graças ao sacrifício do Cordeiro, eu experimentei a liberdade, entende? E essa liberdade que transborda, essa liberdade que me faz agora compartilhar com os outros aquela minha experiência. Nesse verso 4 ainda diz assim: são estes os que são castos. Casto é um alto padrão moral. Pureza, né? É um status de pureza. Diz assim, são eles os seguidores do Cordeiro. Nós vamos ver os padrões meio que se repetindo no texto, né, Marcelo? Lógico. Eles são seguidores do Cordeiro. Então, o que é o seguidor do Cordeiro? É aquele que caminha com o Cordeiro. Né? É o discípulo do Cordeiro. Neles não se achou mentira na sua boca e não tem mácula, entende? Isso é questão de identidade, né? Não é só uma questão de, eu vou na igreja no sábado, você entende? E não vou no domingo e esse tipo. Isso está envolvido, mas é muito mais, e é isso que a gente quer chamar atenção, eu acho.
em toda essa realidade. No primeiro anjo, quando fala assim, temer a Deus e dar-lhe glória, a gente comentou tanto sobre dar glória. Sim, como culto, que a gente dá glória a Deus? Através da adoração. Adoração. E como que a gente adora? A gente repetiu muitas vezes, não é só ir lá participar do louvor no sábado de manhã dentro da igreja, não é isso. E não é só um local, né? Se a gente pegar a experiência lá da mulher, onde que a gente tem que adorar? Nem nesse monte, nem nesse monte. Importa que vocês adorem Espírito em verdade, né? Exato. E por aí vai, né? No segundo fala sobre o fato da... O dia do juízo também fala aí, né? Que fala, o dia do juízo aponta para o ministério sacerdotal de Jesus, né? Jesus é o centro de todo esse processo, né? Sem dúvida. Eu estou escolhendo alguns elementos. Claro. Ele fala sobre o evangelho eterno, obviamente, que está no centro, as boas novas. No segundo anjo, ele fala sobre as nações que beberam, né? Do vinho, da fúria da prostituição. Ninguém se prostitui simplesmente, talvez, né, assim, num sentido, mas com as ideias, você entende? A prostituição é uma experiência, é algo que faz parte do modo de viver, né? Claro. Lógico, altamente condenável aqui nesse contexto. É um contexto de infidelidade. A questão é, somos fiéis a Deus ou não somos fiéis a Deus, entende? E por aí vai. Você tem a iminência da volta de Jesus Cristo aí, né? Com que certeza. Vai apontar para esse lado escatológico que a gente já falou. A gente vai ver a questão do remanescente aí também, né? E daí me chama a atenção, terminar com o verso 13, que aí já é a quarta voz, diz assim, então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Interessante. Então, o povo de Deus aqui, o remanescente, nesse contexto, ele tem um modo de viver, ele tem um modo de ser no mundo que é moldado exatamente pela revelação de Deus, principalmente através de Jesus Cristo. E não simplesmente um viver mecânico, entende? Por mais que tenha aparência de piedade, de religiosidade, é algo muito mais profundo. E eu acho que a gente já destacou isso nos vários episódios aqui. E a Igreja Adventista se apoia nisso, mas fica ainda mais uma vez aqui o convite para que olhemos mais a fundo e que procuremos emular na nossa vida também essa essência, né? Eu creio, Marcelo, que Apocalipse 14 é o chamado para a gente entender esse padrão dos cristãos com muito mais evidência para esse movimento que se julga um movimento da profecia, que nós cremos que nós somos um movimento profético para esse tempo, baseado em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 10, 12, 14, onde a gente levanta todas essas questões de um povo que vive, de um povo que tem um modo de vida conforme esse ímpeto que você vai ter do movimento cristão. Os anjos, eles voam pelo meio do céu. Isso significa que, porque voam pelo meio do céu, significa que essa é uma ação sobrenatural, ok? E eles têm um evangelho eterno para pregar a todos. Então, alguns ficam nessa aqui, não, temos que proclamar. Então, parece que a gente quer apertar um botão e daí manda lá um monte de mensagem no WhatsApp e eu estou proclamando. E é só isso. Então, eu quis destacar que o povo de Deus não é essa relaçãozinha de estou mandando uma mensagem aí para você se salvar. Não é isso. É um povo moldado, que vive um relacionamento com Deus, entende? Exatamente. E que, obviamente, dentro desse contexto, proclama, tem interesse em proclamar o Evangelho Eterno, que são boas notícias. Às vezes parece que a gente quer proclamar notícia ruim, mas são boas notícias, por definição. Claro. Né? Por definição. É a boa notícia de um Deus salvador, né? E que ministra, que é rei, também é sacerdote, né? E finalmente, eu voltei, obviamente, aqui no verso 6, isso tem que acontecer a cada nação, tribo, língua
Exatamente. Esse é o chamado da igreja como um chamado mundial, né? É assim que nós devemos nos enxergar e assim que o movimento adventista se compreende como um movimento mundial, né? Isso nos deve nos impulsionar. Olha, Marcelo, a gente teria muita coisa para conversar ainda nessa série, mas eu acho que a gente já chegou no ponto aqui, né? Esse chamado, desse resgate de caminhos esquecidos é um resgate a um modo de vida. Né? Esse etos de movimento que a gente está falando é um resgate para viver esse padrão básico do Evangelho, de tal forma que nos leva a ser esse sal e luz, nos confronta diante dessa realidade de uma cultura cada vez mais secular, mas que também nos abre muitas oportunidades para a gente vivenciar o Evangelho com toda a sua força, não somente em palavra, né? Mas com palavra, com a vida como um todo, né? Sem criar essas dicotomias, essas tricotomias e tantas outras coisas que a gente pode levantar aqui. Então, eu muito feliz aí porque a gente pôde explorar, pessoal, apenas praticamente os 2-3 primeiros capítulos da dissertação do Marcelo. A gente nem falou aqui do genoma apostólico, né? Que teria muita coisa para a gente falar aí, desses elementos que a gente vai vendo aí, que são super importantes para a gente levantar. Eu acho que existe um grande desafio, né? Que continua sendo, como que nós podemos ser fiéis, filhos de Deus, parte da família de Deus, do povo de Deus, nos nossos dias. Os nossos dias oferecem vários desafios, não é? Não ser hoje um cristão, um adventista, eu acho que não é simplesmente ser uma cópia de um adventista de 50 anos atrás. Claro, não é? Claro. No entanto, nós não temos nada a temer se nós identificarmos o que é a essência do cristianismo. Exato. E agora vivermos nos nossos dias de acordo com aquilo que nós encontramos na Bíblia. E aí, Marcelo, tem um ponto, né, que nós somos chamados a viver dentro da lógica do primeiro século, não porque a gente quer copiar aqueles cristãos do primeiro século ou de 50 anos atrás, dentro do movimento adventista, porque a gente não tem essa condição, porque o contexto era outro. Lógico. Mas viver em nosso contexto da mesma maneira como eles viveram no deles. Exato. No mesmo ímpeto que eles viveram, esses princípios no deles vão viver no mesmo ímpeto, nesses princípios agora no nosso. Perfeito. Se contextualizando, entendendo melhor como que a gente pode chegar a essa realidade. Quando eu vejo o movimento adventista, eu vejo outros contextos aí fora também, nessa busca. Quando a gente lê o livro Caminhos Esquecidos, né, do Alan Hirsch, a gente vê que ele também está nessa busca de encontrar e decodificar o que pode aproximar o movimento cristão a uma realidade mais clara do Evangelho. E aí a gente vê o seguinte, poxa vida, o adventismo tem tanto para oferecer, tem tanto para dar, tem tanto para mostrar, com essa compreensão clara de que Jesus é Senhor, porque Ele é Senhor. Porque no adventismo ele não é apenas Salvador e Senhor, ele é sacerdote. Então você tem uma amplitude. Qualquer evangélico vai articular Jesus como Senhor e Salvador, mas não vai articular Jesus como sacerdote. O adventismo amplia um pouquinho o leque. Quando a gente vai falar aí de questões de discipulado, é modo de vida, como a gente falou aqui, né? Tem outros elementos ali também, né, que são fundamentais, que você vai ver no movimento adventista, e que nós somos chamados a um adventismo autêntico, né? De verdade. E esse adventismo autêntico, ele não pode ficar só no campo doutrinal, ele tem que vir para o campo do modo de vida para que faça sentido. Do contrário, a doutrina também perde a sua força quando não existe respaldo no modo de vida dos seus seguidores, né? Sem dúvida. Então, a gente viu na história, né, os grupos que seguiram muito de perto, né, o melhor que eles entenderam da verdade bíblica e o grande impacto que eles tiveram no seu contexto. Eu acho que hoje tem um chamado para a gente, nós que vivemos mais perto do fim dos tempos, a fazermos o mesmo, a vivermos de maneira também dinâmica aquela realidade dessa mensagem de Cristo, do Evangelho, mas também produzirmos o grande impacto no nosso contexto para que muitas pessoas possam conhecer a Cristo, possam se entregar a Ele também. Amém, Marcelo. Olha, pessoal, a gente poderia ir longe ainda aqui nessa série, mas muito longe. Tem muita coisa para a gente trabalhar aqui, principalmente quando a gente fala de Apocalipse 14, dentro do movimento adventista, mas nós temos um apelo para você que está acompanhando essa série aqui. Há uma razão de ser dentro do movimento adventista. E se você conhece a história desse movimento, você vai perceber que existe uma continuação desse ímpeto, desse ethos. Talvez, Marcelo, das grandes dificuldades que nós temos encontrado é que nós temos visto um povo que, como aquele projeto, não conhece a sua história. E por não conhecer a sua história, tem muita dificuldade para articular o seu presente e, consequentemente, o seu futuro.
há um chamado aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da história do movimento. Sempre quando eu pego e coloco uma tela com personagens da história, seja gente do STF, né, esportistas e tal, todo mundo sabe o nome, Marcelo. Mas na hora que eu coloco a foto das pessoas que realmente buscaram viver em todo esse ímpeto, esse idealismo, o pessoal só conhece Ellen White. Não conhece as demais pessoas que compõem a nossa história do movimento, que traz essa realidade para nós, dizendo o seguinte, como um alerta, mas também como uma boa nova, dizendo o seguinte, nós somos chamados para isso. E esse momento é um momento crucial para a gente saber claramente quem nós somos e a gente entender o que é identidade aqui, né? A gente entendeu que identidade vai muito mais além. Alguns líderes, pelo menos da igreja, em momentos diferentes olharam para o movimento adventista na América do Sul, no Brasil, atrás dessa resposta. Eu comecei dizendo que aqui no Brasil a gente foi de 0 a 1,5 milhão, mais ou menos, em talvez 120 anos, e claramente tem sido um movimento abençoado, guiado certamente por Deus em vários momentos, em todos os momentos. Mas a pergunta assim, qual é o segredo, entende? O que foi feito aqui que causou esse crescimento, né, esse desenvolvimento? E talvez não seja a resposta única e final, mas eu concordo que ela responde muito do que acontece e aconteceu aqui. Eles disseram, o adventismo, o movimento adventista na América do Sul, depende de vários homens e mulheres que vivem essa realidade da missão. Missão se tornou o modo de viver dessas pessoas. Que bacana. Isso é uma constatação histórica. É lógico que com algumas alterações, dependendo do momento e do lugar. Mas eu também acho que é isso. Eu acho que a igreja chegou até aqui por causa disso. Lógico que instituições, decisões estratégicas devem ter sido tomadas em vários lugares que influenciaram Ajudaram, também. Né? Mas, na essência, se eu tivesse que pensar em um único fator, eu também diria homens e mulheres que entenderam a proposta da fé cristã e tornaram a missão o seu modo de viver. A pergunta continua. E nós hoje, não é? Vamos continuar esse legado. E nós hoje. Essa é a grande pergunta e eu finalizo essa série e deixo essa pergunta. E você? Você vai continuar esse legado? Você vai ser parte dessa construção desse movimento? Eu acho que a pandemia está mostrando muito disso aí para nós. E esse momento é um convite para a gente tomar uma decisão como modo de vida de que a gente quer perpetuar esse movimento até que Jesus volte e possamos viver com ele eternamente. Bem, foi um prazer, Marcelo. Muito obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades da gente ampliar e conversar muitas outras coisas. Eu quero agradecer você por ter acompanhado essa série juntos. E semana que vem, uma outra série chegando para você. Vai ser muito bom. Um grande abraço. Que Deus abençoe você. Até breve.